Olá, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula de contabilidade de custos. Hoje eu irei falar sobre a definição de exemplos sobre sistema de custeio direto ou variável, sistema de custeio por absorção e sistemas de custeio pelo método RKW. Então, a disciplina é Contabilidade de Custos, o discente é João Vitor de Lima Melo e o docente é o Gerson João Valereto, e nós somos da Universidade Federal da Grande Dourados. Então, nessa aula eu separei o seguinte: eu coloquei alguns desses tópicos vai ser em imagem, eu vou estar falando um pouco a respeito, e também tem alguns deles que vai ser um pouquinho de texto. Então, o texto vai ser a explicação referente que está sendo o método de custeio, tá? E no final, eu coloquei alguns exemplos e algumas, como posso dizer, uma comparação dos exemplos que vai funcionar na forma de custeio, qual que vai ser melhor, e assim a gente vai conseguir tirar uma conclusão mais específica, certo? Então, primeiramente, eu vou estar falando o que é sistema de custeio, tá? Então, o sistema de custeio nada mais é que a definição pode ter a grande influência nos custos de uma empresa, pois, de acordo com o sistema adotado, determinados custos podem ou não fazer parte dos custos de produção. Assim, a decisão de escolha de qual sistema de custos utilizar vai influenciar os valores dos custos de produção e, consequentemente, dos estoques e do resultado de uma empresa. Nessa toada, é fundamental conhecer os efeitos das contas patrimoniais e o resultado que a adoção do sistema de custeio escolhido nos traz. Então, nada mais é que a gente vai ver as formas da gente tirar os custos dessa mercadoria, como a gente vai contabilizar elas, como funciona o entendimento dela. Então, essa aula vai ser bem, como posso dizer, bem específica, vai ser muito importante e também um pouquinho difícil. Mas nessa parte do difícil não é nada impossível. Então, quando a gente começar a integrar os conhecimentos, a gente vai começar a ver que faz sentido, então nós vamos conseguir entender melhor, certo? Então vamos lá. Sistema de custeio. Agora eu vou falar dos custos diretos. Eu tirei essa imagem aqui, que no caso, custos diretos são os custos que podem ser diretamente identificados e avaliados com a produção. Ok, já que é com a produção, então vamos lá. Matéria-prima ou material direto. Refere-se a todo material que representa parte integrante do produto que será incluído diretamente no cálculo do custo do produto. E temos a mão de obra direta, que é a mão de obra justificada e que é usada diretamente na transformação da matéria-prima em produtos acabados. Então, no método do custeio direto, para determinado período, as despesas fixas de fabricação são adicionadas às despesas fixas de administração e de vendas, que, acrescida no custo primário ou do custo variável também, darão um custo total. Nesse método, a diferença entre o produto das vendas e o custo primário constitui a chamada de margem comercial ou contribuição às despesas gerais, inclusive o lucro. Tá? Então, quando existe grande volume de produção e quando parte apreciável deste fica em estoque, não se apresentará um quadro errôneo de despesas absorvidas se aplicar o custeio direto. Por outro lado, quando o estoque passa a abastecer o mercado, estando a produção reduzida, então a mercadoria vendida do estoque passa a absorver parte das despesas gerais de fabricação, pois, do contrário, o reduzido volume de produção teria necessariamente que arcar com a absorção dessas mesmas despesas. Consequentemente, o resultado da conta de lucros e perdas refletirá mensalmente uma posição mais equilibrada da empresa. E além do mais, será mais fácil a administração da empresa determinar o preço para cada venda, pois, conhecendo-se o custo primário do produto posto em estoque, será possível raciocinar em termos de lucro marginal para cada venda, tornando assim mais competitiva a política de vendas e a fixação de preços, certo? Então, no sistema do custeio direto, o custo primário de fabricação, acrescido das despesas diretas de vendas, corresponde sempre à quantidade vendida, não havendo dessa forma absorção de despesas no caso de aumentar seu estoque. Então, a produção não vendida resultaria em lucro aparentemente maior, mas não realizado. Então, a mesma coisa quando nós estamos fechando um balanço. E também
tem questão da DEFIS, que quando a gente coloca o saldo dos estoques, nós também temos que colocar o caixa. Porém, no fechamento, essas contas são totalmente diferentes, mas acontece que através de uma a gente consegue perceber a questão do lucro. Então é basicamente isso. Então, nesse sistema de custeio vai colocar os custos direto, tá? Então, é uma forma de contabilização. Agora eu vou estar falando do sistema de custeio variável. Aí eu coloquei essa imagem também, que ela é bem interessante. Então, o custeio variável, no caso, são os custos variáveis, tem os custos fixos, tem as despesas. Do custo variável vai para o produto, do produto vai para a CPV e o resultado do exercício. Então, tudo que a gente tinha estudado nos slides anteriores, nas aulas anteriores, então a gente consegue formar um esqueleto para poder vir para esse próximo tópico, que é o custeio variável. Então, o sistema de custeio variável normalmente é utilizado pelas empresas para evitar aqueles inconvenientes citados no sistema de custeio por absorção, no que diz respeito à apropriação dos custos fixos. Esse custeio de absorção a gente vai estudar no próximo tópico. Então, eu posso estar falando ele aqui, mas é só para a gente entrar no entendimento dele, tá? Então, vai ficar bem mais fácil. Então, no custeio variável, como o próprio nome sugere, são apropriados aos produtos somente os custos variáveis, certo? Então, do custos variáveis, nós vamos para os produtos, e dos produtos faz o CPV. Aqueles custos fixos e despesas são outra coisa, que vai direto para o resultado do exercício, igual eu falei no slide passado. Então, lembrando que os custos variáveis são aqueles cujos totais variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou das atividades. Seus valores totais dependem diretamente do volume produzido num determinado período. Então, são exemplos de custos variáveis, são as matérias-primas, embalagens e outros materiais diretos, mão de obra direta, materiais indiretos e insumos produtivos, como água, energia, etc. O problema que pode ocorrer no custeio por absorção relacionado à baixa utilização da capacidade instalada não existe no custeio variável, então, pois cada custos fixos não são apropriados aos produtos, certo? Assim, se a empresa produzir pequenas quantidades, seus custos não estarão superdimensionados, já que os custos fixos não foram apropriados. Também no sistema de custo variável, por não haver apropriação de custos fixos indiretos, o grau de subjetividade é reduzido, já que somente os custos variáveis indiretos estarão sujeitos aos critérios de rateio. E também, assim, no custeio variável, os custos fixos são lançados diretamente no resultado, sem transitar pelos custos de produção e sem transitar pelos estoques, ou seja, são tratados como se fossem despesas. E aqui vai mais uma observação importante. Apesar de o custeio variável também ser conhecido como sistema de custeio direto, pelo fato de a maioria dos custos variáveis serem também diretos, ou seja, não necessitam de rateio para sua apropriação. Nestes custos indiretos variáveis, que... Desculpa. Que também, como por exemplo, temos os materiais indiretos e a mão de obra indireta. Então, assim, a diferença de tratamento dos custos fixos entre o custeio por absorção e o custeio variável tem efeitos contábeis e fiscais. Então, igual a gente pode olhar nessa tabela de custeio variável, temos lá somente os custos variáveis que vai mensurar no produto. Agora, os custos fixos e despesas vai diretamente para o resultado, igual eu acabei de falar. Então, certo? Então, esse é um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença. Então, quando a gente olha esse gráficozinho, a gente consegue entender melhor, certo? Porque eu estou falando de custos variáveis, de custos fixos, despesas, aí a gente faz uma confusão da pega, né? Então, quando tem um mapinha, igual tá nessa imagem, é mais fácil o entendimento. Agora, eu vou estar falando do sistema de custeio por absorção, que igual no slide passado eu estava falando bastante desse por absorção, que eu já estava entrando na análise para poder fazer a comparação. Então, nós temos o seguinte, o método de custeio por absorção.
O conceito, o método de custeio por absorção consiste na apropriação de todos os custos de produção, quer fixos ou variáveis, quer diretos ou indiretos, aos produtos elaborados. Então, os custos diretos são identificados e apropriados diretamente aos produtos, enquanto que os custos indiretos são agregados aos produtos segundo os diferentes critérios de rateio, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar as despesas, os custos diretos e os custos indiretos. Igual eu estava falando, nós temos que fazer o rateio. Então, nos custos indiretos, faz o rateio, somente nesse tipo de custo. Então, depois de fazer o rateio, ele vai para o produto. Já os custos diretos, vai direto para o produto. Então, depois do produto, vai para CPV, que depois vai para resultados. E a despesa vai direto para o resultado. E depois vira uma receita, certo? Então, deste modo, todos os custos fixos e variáveis integram os custos de produção. E, em consequência, os estoques, hein, são lançados ao resultado do exercício apenas quando da venda dos respectivos produtos. Vamos discorrer um pouco mais acerca da natureza dos custeios fixos, dos custos fixos, e ver o impacto que a inclusão ou não destes pode ter nos custos de produção de uma empresa. Então, em primeiro lugar, os custos fixos são necessariamente para que a empresa possa realizar o seu processo produtivo. E diante dessa realidade, o aluguel e o seguro da fábrica, por exemplo, são custos que a indústria incorre para que possa produzir. Por outro lado, estes custos são incorridos mesmo que a empresa não produza nada em determinado período, ou seja, não dependem da quantidade produzida. Isso pode ser um problema sério, caso a empresa opere em um nível de produção muito baixo, em comparação com a sua capacidade instalada de produção. E geralmente os custos fixos são indiretos, e a sua apropriação leva a certo grau de subjetividade inerente à prática de utilização dos rateios e da definição dos critérios. Assim, além de poder ocorrer o problema citado no parágrafo anterior, a subjetividade envolvida na apropriação dos custos fixos indiretos pode influir inadequadamente o resultado apurado na venda de um produto, certo? Então, esse método de custeio por absorção é o mais completo e nós temos que tomar muito cuidado porque tem várias coisinhas que a gente tem que ficar atento. Você vai entender mais quando for estar falando o exemplo lá no final desse slide. Então, a princípio, nós temos que ter essa noção para poder chegar lá e entender melhor essa comparatividade, certo? Agora é o seguinte, por último, temos o custeio RKW. E o custeio pleno ou RKW é um método de determinação dos preços dos produtos com base na alocação dos custos fixos e variáveis, somada a eles também as despesas que a empresa apresenta. E agora eu coloquei aqui também uma definição do Eliseu Martins em contabilidade de custos. Então ele fala assim: o modelo original do RKW considera o custo de oportunidade, referindo-se à remuneração do capital próprio, e o referido autor destaca a utilidade do método em considerar o rateio dos custos e despesas totais, expressando que dessa forma é possível chegar ao valor de produzir e vender, bastando então acrescentar o lucro desejado para se obter o preço de venda final. Então, por mais que a gente tenha visto os outros tipos de custeio, todos, não foge um. É tudo para a gente ter um valor para poder lucrar, certo? Então, quando uma pessoa abre uma empresa, ela quer lucrar, ela quer crescer. Então, quando for fazer o custos, esse método de custeio, para poder tirar o preço do produto, é muito importante que tenha tudo isso em pauta, para a empresa não sair perdendo, certo? Então, quanto mais ela lucrar, melhor. Quanto mais ela lucra, mais o contador responsável ele fica, possamos dizer, conhecido no mercado, porque foi ele que ajudou a empresa a evoluir, certo? Então, uma boa contabilidade faz seus clientes voarem. Então, para nós que vamos ser contador, nós temos que focar bastante nesse ponto, certo?
E também tem mais algumas observações aqui do custeio de RKW. Então, o custeio pleno foi utilizado antes de entrar em vigor a legislação fiscal que obriga a utilização do custeio por absorção. Foi aquele segundo que nós vimos. Então, sua principal vantagem é identificar o efeito de se aumentar o custo de um item ou custo de despesa no preço final do produto, certo? Então, nós temos aqui que não é tão usado agora esse custeio de RKW por causa da legislação fiscal que está obrigando a usar o custeio por absorção, que inclusive, na minha opinião, é até melhor em determinadas situações, por exemplo, em 80% delas. Então, é muito interessante isso. E a mecânica do RKW funciona de modo bem simples. Inicialmente, atribui-se aos produtos, pelo custeio de absorção, os custos diretos e indiretos, as despesas de vendas, despesas administrativas, financeiras e etc., somando assim os gastos na produção e venda dos produtos, considerando os gastos antes, durante e depois da produção. Aqui, os custos e as despesas são primeiramente atribuídos aos setores ou departamentos de produção e em seguida alocados nos produtos. E de modo bem direto, o custeio RKW ou custeio pleno é usado para fixar o preço de venda do produto, somando os custos e as despesas à margem de lucro que a empresa espera. Então, como método de custeamento, atualmente tem sido pouco utilizado, mas, por outro lado, em qualquer critério de fixação de preços de venda com base em custo de produção e despesa acaba usando os fundamentos do sistema RKW. Então, essa definição está bem explicativa. Então, acredito que foi bem fácil de entender. Agora eu vou estar passando alguns exemplos. Então, assim, e também, depois dos exemplos, tem uma observação importante. Apesar de o custeio variável também ser conhecido como sistema de custeio direto, pelo fato de a maioria dos custos variáveis serem também diretos, ou seja, não necessitam de rateio para sua apropriação, existem custos indiretos variáveis que também são apropriados no custeio variável. Como exemplo, temos materiais indiretos e a mão de obra indireta, e assim a diferença de tratamento dos custos fixos entre o custeio por absorção e o custeio variável tem efeitos contábeis e fiscais. Agora vamos estar falando do primeiro. Toda a produção iniciada foi acabada e vendida no período e a empresa não tinha estoques iniciais. Então, como proceder? Então, nessa situação, os efeitos contábil e fiscal são os menores possíveis, pois todos os custos com a produção, tanto fixos quanto variáveis, foram lançados a débito de resultado do exercício. A diferença é que no custeio variável, os custos fixos foram lançados como despesas operacionais, enquanto que no custeio por absorção, esses custos foram lançados como sendo dos produtos vendidos, gerando uma diferença na linha de lucro bruto. E o lucro líquido é o mesmo. Certo? Então, no caso de toda a produção iniciada foi acabada e vendida no período, a empresa não tinha estoques iniciais. Por que ela não tinha estoques iniciais? Porque ela iniciou e já acabou. Então não teve como o lançamento fiscal iniciar, fiscal e contábil, tirar essa conclusão. Ter isso registrado. O segundo, parte da produção iniciada e acabada em determinado período permanece em estoque e a empresa não tinha estoques iniciais. Então, nesse caso, o lucro líquido é maior no custeio por absorção, pois nesse sistema de custeio, parte dos custos fixos estará integrando os estoques proporcionalmente às partes dos produtos não vendidos, enquanto no custeio variável, todos os custos são lançados a débito do resultado como despesa operacional, reduzindo assim o lucro líquido. Então, igual eu tinha falado, é muito importante nós contadores termos, possamos dizer, conhecimento desse método de custeio, para quando a gente vai fazendo o fechamento lá da DRE, do balanço, nós analisarmos muito bem como está sendo feito esse custeio, entrar em contato com o cliente, explicar para ele o que acontece e passar uma orientação que ele possa estar tendo mais lucratividade. Não vamos esperar fecharmos o ano todo para podermos fazer isso. Então, toda vez já pegar mensalmente
começar a fazer o fechamento, então já vamos pegar e avisar o cliente. E, por último, que seria no caso o terceiro, a empresa tinha estoques iniciais e a produção iniciada e acabada em determinado período foi vendida. Então, no caso, a empresa não teve estoques finais, ou seja, nesse período foi vendido tudo que foi produzido e mais todo o estoque inicial dos produtos. Então, em relação aos produtos iniciados e acabados, a situação é igual à primeira situação expostas. Mas agora temos o efeito de baixa, no caso venda, do saldo inicial de estoques. Então, no saldo inicial, para uma empresa que utiliza custeio variável, estão registrados nos estoques apenas os custos variáveis, enquanto no custeio por absorção estão registrados tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. E desse modo, para a situação em tela, o saldo inicial dos estoques pelo custeio por absorção é maior, fazendo com que o lucro líquido seja menor. Já no custeio variável, temos o saldo inicial menor e o lucro líquido maior. Mas observe que, se o lucro líquido agora no custeio variável é maior, é porque no período anterior ele foi menor. Então esse é o motivo pelo qual, tanto para fins fiscais quanto para o atendimento dos princípios contábeis, o custeio variável não é permitido. Certo? Não é permitido porque faz igual a gente coloca na balança, né? Um peso maior que o outro, e isso não pode em questão dessa situação. Porque como que a empresa não teve estoque final, nesse período foi vendido tudo. Então como que a gente vai fazer pelo custeio variável? Não tem como. Então por isso que não é permitido. Agora temos, eu coloquei aqui também algumas outras observações. Então, para fins fiscais de atendimento dos princípios contábeis, o único custeio permitido é o custeio por absorção. E observe que, em comparação com o custeio por absorção, o sistema de custeio variável antecipa a apropriação dos custos fixos ao resultado como se fossem despesas operacionais. Isso ocorre pelo fato de, no custeio variável, os custos fixos não transitáveis pelos estoques, e já no custeio por absorção, todos os custos fixos são apropriados inicialmente ao estoque e somente são lançados como custos dos produtos vendidos quando da venda desses estoques. E agora sim, imagine uma indústria que trabalha com estoques valiosos e elevados. Esse efeito é relevante. Mas vale registrar que, em uma situação inversa, no exemplo anterior, por exemplo, em uma empresa que produza e venda tudo no mesmo período e não tenha, portanto, nem estoques iniciais nem finais, os resultados líquidos acumulados serão os mesmos, existindo apenas aquelas diferenças no lucro bruto, como mencionamos na primeira situação expostas. E vale registrar que o custeio variável é adotado normalmente para fins gerenciais, principalmente para a tomada de decisões e formação de preço de definição de margem de lucro. Então, no caso, essa era a última observação que eu tinha para passar. Então, acredito eu que tenha sido bem detalhado essa explicação. Então, é bem fácil de entender, certo? Então, eu deixei aqui a referência desses dois sites, que foi onde eu estudei para poder pegar as informações para acrescentar nesse slide, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigado.